No campo de batalha, o exército de Israel e o exército dos filisteus estavam frente a frente, prontos para a luta. Entre eles, emergia um desafiador, Golias, um gigante de força temível e estatura imponente. Seu grito de desafio ecoava pelos vales, enchendo o coração dos soldados israelitas de temor e incerteza. Os soldados de Israel murmuravam entre si, seus corações batendo com ansiedade. Nenhum dentre eles tinha a coragem ou a força para enfrentar o gigante filisteu. Golias continuava a lançar seu desafio, zombando do exército de Israel e desonrando o Deus deles. Então, um jovem pastor chamado Davi, enviado por seu pai Jessé para levar comida a seus irmãos no campo de batalha, ouviu as provocações de Golias. Apesar de sua juventude e falta de experiência militar, Davi sentiu uma raiva justa acender dentro dele. Ele se adiantou e se ofereceu para enfrentar o gigante filisteu. "Quem é esse filisteu incircunciso?" perguntou Davi. "Para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Os soldados olharam para o jovem Davi com incredulidade. Ele era apenas um pastor, não um guerreiro treinado. Mas Davi insistiu. Ele se ofereceu para enfrentar Golias, colocando sua fé no Deus de Israel. Davi foi levado à presença do rei Saul, que inicialmente relutou em permitir que o jovem enfrentasse o gigante. Mas a fé e a coragem de Davi eram inegáveis. Saul, o rei de Israel, ficou surpreso ao ver o jovem Davi, com seu rosto suave e sem qualquer vestígio de experiência bélica, se oferecendo para enfrentar o colossal Golias. "Você não pode lutar contra este filisteu", disse Saul. "Você é apenas um menino, e ele tem sido um guerreiro desde a juventude." Mas Davi, com a coragem e a fé brilhando em seus olhos, respondeu: "Eu, seu servo, costumava guardar o rebanho de meu pai. Quando um leão ou urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o atacava e o resgatava de sua boca. Se ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba e o matava. Eu, seu servo, matei tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou os exércitos do Deus vivo." Impressionado pela fé e determinação de Davi, Saul concedeu sua permissão e até mesmo ofereceu sua própria armadura ao jovem. No entanto, Davi, percebendo que a armadura de Saul era muito pesada e não familiar, decidiu recusá-la. "Não posso lutar com estas coisas", disse Davi, "pois não estou acostumado a elas." Saul olhou para Davi, percebendo a convicção em seus olhos. "Então vá, e que o Senhor esteja com você", disse ele, a contragosto. Davi caminhou até o riacho próximo, sua confiança não oscilando nem por um momento. Ele não era um guerreiro treinado como Golias, mas sabia que tinha algo que o gigante não possuía: uma fé inabalável em Deus. Ele escolheu 5 pedras lisas do riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Com apenas sua funda como arma, ele avançou para o campo de batalha. Com cada passo que Davi dava, a terra sob seus pés parecia vibrar com a tensão do iminente confronto. Golias, o gigante, era uma figura ameaçadora que assombrava o horizonte. Seu casco pesado brilhava ao sol e sua risada zombeteira ecoava pelo ar. Mas Davi não se intimidou. Seu semblante era calmo e determinado. Os soldados de Israel observavam do alto das colinas, seus corações pulsando com ansiedade. Ninguém ousava respirar, pois temiam pelo jovem pastor que havia se apresentado como voluntário para enfrentar o gigante. Rei Saul, com seu semblante preocupado, olhava do alto de sua tenda. Ele havia tentado persuadir Davi a desistir dessa loucura, mas o jovem estava decidido. Golias riu quando viu o pequeno Davi se aproximando. "Sou eu um cão para que venhas a mim com paus?" Ele zombou, balançando sua espada gigantesca. Davi, em resposta, levantou o olhar para o gigante e disse: "Você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Houve um silêncio. Então, com um grunhido, Golias avançou balançando sua espada. Davi, por sua vez, correu ao encontro do gigante. Ele meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e, sem hesitar, atirou-a com a funda. O gigante parou, uma expressão de surpresa em seu rosto. A pedra atingiu Golias bem na testa. Ele cambaleou por um momento, então caiu com um estrondo que sacudiu o campo de batalha. Um grito de choque e incredulidade ecoou dos exércitos de ambos os lados. Davi, um jovem pastor,
havia derrubado o gigante guerreiro filisteu, Golias, com nada mais do que uma pedra e uma funda. O campo de batalha ficou em silêncio, a incredulidade enchendo o ar. Os soldados de ambos os lados estavam imóveis, olhando para a cena em choque. Davi se aproximou do corpo caído do gigante. Com tremenda dificuldade, ele conseguiu puxar a espada de Golias e, segurando-a com ambas as mãos, cortou a cabeça do gigante. Ouvindo isso, o exército filisteu entrou em pânico e fugiu, perseguido pelo exército de Israel, que agora estava cheio de coragem e fervor. Esta vitória sinalizou a ascensão de Davi. Ele foi acolhido como um herói quando voltou para o acampamento de Saul, o rei de Israel. Saul ficou impressionado com a coragem e a habilidade do jovem e o levou para sua casa. Jonathan, o filho de Saul, tornou-se o melhor amigo de Davi, e os dois formaram um laço inseparável. No entanto, a admiração de Saul por Davi logo se transformou em ciúme. Davi era elogiado por todo Israel, e o rei Saul temia que ele pudesse tomar seu trono. A tensão crescia à medida que Saul se tornava mais e mais desconfiado e paranoico, enviando Davi para batalhas cada vez mais perigosas na esperança de que ele fosse morto. Mas cada desafio apenas revelava mais do caráter e da coragem de Davi. Sua fé inabalável em Deus e seu amor pelo povo de Israel o fizeram triunfar sobre todos os obstáculos. Enquanto isso, o relacionamento de Davi com Deus se aprofundava. Ele escreveu muitos salmos durante este período, expressando seu amor por Deus, sua confiança em sua proteção e seu desejo de viver de acordo com a vontade de Deus. Estes salmos ainda são cantados e recitados até hoje, ecoando a fé e a devoção de um homem que foi escolhido por Deus para ser rei. A história de Davi e Golias é um lembrete poderoso de que com Deus, até mesmo os menores podem triunfar sobre os gigantes. É uma história de coragem, fé e a promessa de Deus de estar com aqueles que confiam nele, mesmo diante das maiores adversidades. A história de Davi e Golias continuou, inspirando a todos que se sentiam pequenos diante de desafios aparentemente insuperáveis. Mesmo após Davi derrubar o gigante Golias com uma simples pedra e uma funda, a lenda de sua vitória manteve-se viva, permeando a cultura e as gerações. Depois da épica batalha, a vida de Davi mudou drasticamente. Reconhecido como herói e guerreiro poderoso, foi admirado pelo povo de Israel, despertando também o ciúme do rei Saul. Davi passou a viver sob o olhar atento do rei, que passou a vê-lo como uma ameaça ao seu trono. Contudo, Davi não se deixou abalar por estas adversidades. Ele sabia que não era a força de seus braços ou sua habilidade com a funda que o haviam feito vencer Golias, mas sim sua fé em Deus. Ele confiava que se Deus o havia ajudado a derrotar um gigante, também o ajudaria a superar as intrigas palacianas e as ameaças ao seu redor.